Justo em 2020, no mês do orgulho da diversidade, ainda tem gente que vem na internet pra reclamar porque um jogo tem uma lésbica como protagonista. Eis que finalmente, depois de 7 anos desde o lançamento do primeiro jogo, saiu o tão aguardado The Last of Us Part 2. Parte 2. Eu comprei o jogo logo no primeiro dia e depois de 30 horas jogando, finalmente eu terminei. E eis que me deparo com vídeos e matérias criticando o jogo por ter muita lacração. Respira fundo. Eu fiquei pensando, será que porque eu sou gay eu não percebi a lacração? Será que na verdade a Ellie era inspirada na Cássia Eller e eu não percebi? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Então eu resolvi descer aqui do alto da minha gaysice e analisar o jogo um pouco mais a fundo. Em The Last of Us Part 2, desde os primeiros trailers, já mostrava a Ellie saindo ali da adolescência, entrando na fase adulta, e já nos vídeos a gente podia ver que haveria um romance ali dela com a garota, que mais pra frente a gente ia conhecer como a Dina. Então, sim, existem partes no jogo onde elas vão flertar uma com a outra, bem aquela coisa de início de namoro, que vai desde o primeiro beijo até chegando à primeira vez entre elas. Se você concorda que não existe nenhum problema em alguém ser gay, você também não pode criticar o fato do jogo abordar um relacionamento gay. Afinal, o que não faltam são jogos onde a gente tem aí relacionamento entre pessoas héteros. Muito menos razão para acusar o jogo de estar querendo aí converter alguém a nada. Afinal, nós gays crescemos empurrando goela abaixo relacionamentos héteros, sexo hétero, e nem por isso a gente deixou de ser gay, não é mesmo? Outro grande ponto que as pessoas pegaram aí pra falar mal foi sobre um novo personagem, que é o Lev. Você acaba conhecendo o Lev então, e de início você não entende muito bem porque que eles estão querendo matar. Porém, no desenrolar do jogo, você entende que o Lev, na verdade, ele nasceu menina, porém ele se identifica como menino. E isso é o que leva ele a ser então perseguido, pois o que ele fez vai de encontro com as regras postas pelo grupo ao qual ele faz parte. O jogo, ele em diversos momentos faz a gente refletir que não importa as condições em que a gente vai viver, a gente quer raça ruim mesmo. O mundo como a gente conhece, ele acabou, mas as pessoas que sobreviveram, eles ainda mantêm determinados comportamentos, como por exemplo a dificuldade de aceitar as diferenças. Logo no início do jogo, a Ellie recebe ali então um pedido de desculpa de um dos membros do grupo, pois na noite anterior, quando ela e a Dina estavam ali se beijando, ele interrompeu ela de uma forma super grosseira. Hey, it's a family event. Remember next time there's kids around. A Maria, porém, que é a líder do grupo, pega ele pelo braço, faz ele pedir desculpas pra Ellie. Esse é de fato o único momento do jogo onde ele coloca claramente que um posicionamento homofóbico não deve ser tolerado. Será que isso é militar? Talvez seja, mas errado não tá. Se você é gay, com certeza você já passou por uma situação semelhante. Eu mesmo, até hoje, confesso que eu tenho dificuldade em demonstrar afeto em lugares públicos, mesmo que seja apenas dar as mãos, justamente porque eu cresci com isso na cabeça. Só o fato de eu ser gay já era considerado desrespeitoso. Agora, se você não é gay, eu tenho certeza que você tem algum amigo ou algum familiar que seja, e eu sei que você não quer que aquela pessoa seja constrangida física ou verbalmente apenas por estar demonstrando afeto em público. Então eu acho muito bacana isso ser colocado em um jogo de videogame. É uma mensagem positiva que a empresa tá passando, falando assim, olha, se você acha que você tem o direito de chegar num casal gay que tá ali demonstrando afeto e dizer que eles devem se dar ao respeito, ou que eles devem respeitar o ambiente, sinto lhe informar, mas quem tá errado aqui é você. E nessas horas sempre vem aquela galera dizendo, mas mesmo quando é um casal hétero, eu também acho desrespeitoso ficar se pegando, ficar se chupando na frente dos outros. Porém, a gente sabe que, na realidade, basta você dar a mão ou trocar um selinho que já é o suficiente para os defensores da moral e dos bons costumes olharem feio para você. E é justamente o que acontece no jogo. A minha dica é, quando você se sentir incomodado, pare e se pergunte, se fosse um casal hétero fazendo exatamente o que eles estão fazendo,
será que eu estaria incomodado? Se você é gay, a mensagem é: não abaixe a cabeça, não aceite que te digam como, onde e quando você deve expressar os seus afetos. Casais gays têm os mesmos direitos de casais héteros e o mundo pode estar acabando. Isso não te dá carta branca para ser ignorante. O que acontece com o Lev também não é muito distante da realidade, visto que pessoas trans elas são mortas ainda hoje apenas pelo fato de serem transexuais. E eu confesso que, honestamente, eu achei genial essa narrativa que o jogo trouxe, porque eles não entregam isso de cara. Ele não é apresentado como um homem trans. E aí, no decorrer do jogo, você entende o porquê. Mas o jogo ele também não te dá espaço para questionar se ele deve ou não viver. A resposta ela é muito óbvia. E a Naughty Dog vem reforçando aí que vidas trans importam e que ninguém merece morrer por se identificar com um gênero diferente. E se você discorda disso, bom... Se você discorda disso, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Não te cabe achar absolutamente nada. O que é que você tem a ver com a forma que outra pessoa se identifica? Durante o jogo, você vê então algumas outras referências sobre o universo LGBTQIA+. Você passa por lugares como um bairro famoso em Seattle que existe de verdade. Elas fazem piadas com bandeira de arco-íris. What's with all the rainbows? A Dina encontra um livro de romance lésbico. It's us, right? E tudo isso é feito com diálogos em segundo plano, onde na verdade ele ambienta o jogo, faz do jogo uma jornada, uma descoberta. Mas, honestamente, esses são detalhes tão pequenos diante de um jogo enorme que lida com tramas tão mais complexas e densas do que isso, que toda essa temática ela pode passar completamente despercebida. O jogo não se trata sobre a descoberta da Ellie enquanto mulher lésbica, muito menos do Lev enquanto um homem trans. Lembrando que, assim como ele apresenta casais e situações do universo LGBT, ele também está recheado de casais héteros, cena de sexo hétero e até mesmo referências de pornô hétero. E por aí vai. Lembrar também que desde o primeiro jogo, eles sempre trazem representatividade, como por exemplo, falar sobre feminismo, sobre empoderamento negro. O jogo também conta com outras personalidades femininas bastante fortes e, diga-se de passagem, sem sexualizar a imagem feminina em momento algum. Algo que é até um pouco raro de se ver aí no universo dos games. Tô dizendo que todo jogo precisa ser assim? Não. O que eu tô querendo dizer é que quando você escolhe jogar um jogo, é como você escolher assistir um filme ou ir em um restaurante, por exemplo. Você não vai em uma pizzaria esperando comer sushi. Bom, tem uns restaurantes aí que, enfim, cada jogo tem uma proposta. Alguns deles é ser exagerado, outros ser hipersexualizado, e tá tudo certo. Eu, por exemplo, adoro jogar Bayonetta. Mas quando eu escolhi jogar The Last of Us, eu já sabia que não ia ser um jogo com final feliz e que muito provavelmente eles iam abordar alguns temas não tão recorrentes assim no universo dos games. Se você não quer ter que lidar com isso, simplesmente não jogue. The Last of Us não é um jogo para todos os gostos, mas para mim foi e sempre será um dos melhores jogos já feitos. E honestamente, eu continuaria achando isso mesmo se eu fosse hétero, mesmo se a Ellie fosse um garoto, ou mesmo que esses assuntos nunca fossem abordados no jogo. Toda essa repercussão, na verdade, é um sinal de que isso falta nos jogos de videogames. Afinal, eu nunca vi alguém gravar um vídeo pra criticar o excesso de personagens heterossexuais em um jogo, ou o excesso de cenas de sexo heterossexual, não é mesmo? Eu realmente espero que um dia ter um personagem gay em um jogo não seja motivo de surpresa pra ninguém, muito menos motivo pra eu estar aqui tendo que gravar um vídeo sobre isso. Eu espero que as pessoas entendam que falar sobre isso não faz dele um jogo militante, faz dele um jogo rico, com diferentes personalidades, suas diferentes facetas e características, assim como todos nós somos individualmente. Honestamente, eu espero que The Last of Us influencie aí muitos jogos que vão vir daqui em diante, trazendo personagens mais diversos, personagens que sejam bem escritos e que cada vez menos a gente tenha que se deparar e ouvir com jogador homofóbico ou queixas desse tipo. Jogos têm sim o poder de influenciar você a repensar algumas das suas opiniões. E se existe esse poder, por que não utilizar ele para algo que vai te beneficiar enquanto pessoa e a gente enquanto sociedade?